aprendi. Nenhuma pregação que eu faço não tem que ficar sem fio. Não pode. Amanhã a geração futura tem que saber que havia um homem em Angola chamado Apóstolo Pedro Joveta que trabalhou no ministério. Amém. Temos que resistir para que o Evangelho também chegue em outras regiões do mundo. Amém. Amém. Vai para o Brasil e veremos isso. Os brasileiros são muito fortes nisso. Por favor, inscreva no meu canal. Deus vai te abençoar. Para quem quer me seguir no Facebook, Apóstolo Pedro Joveta Ministros é o nome. E o nome da igreja é Atmosfera da Glória. Vou pedir ao pianista para tocar o piano enquanto estiver a ministrar a palavra do Senhor. Graças a Deus. E você que está a assistir via online, através do nosso canal, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E a mesma unção que está a operar aqui, vai operar na tua vida em nome de Cristo Jesus. Amados do Senhor, o texto que nós acabamos de ler demonstra um início ministerial de poder. A Bíblia diz que a igreja começou com o poder de Deus. Aleluia. Amém. A igreja começou com a manifestação do poder de Deus. Tenha em mente que o tema de hoje é o impacto do Espírito Santo na vida do crente. E a igreja, desde o princípio da igreja, ela começou com poder. Alguém diga poder. Poder. Alguém diga poder. Poder. A igreja, infelizmente, está numa fase em que atingimos níveis de combate. Atingimos níveis de grupinhos. Há quem crê no poder de Deus, mas há pessoas que fazem parte do corpo de Cristo que não creem na manifestação do poder de Deus. E o nosso Deus opera segundo o nível da fé demonstrada. Se a nossa fé é apenas levantar agulha, então vai atingir aquele nível, porque é o teu nível. Mas quando a tua fé não tem limites, você também começa a fazer coisas sem limites. A igreja começou debaixo do poder. Diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, que no dia do Pentecostes desceu um vento fremente, um vento forte, que encheu a casa em que os discípulos estavam reunidos. E a Bíblia diz que todos os discípulos foram revestidos de poder. Quando eles foram revestidos de poder, a Bíblia diz que eles receberam a autorização de começarem a fazer o ministério. Receberam a autorização de começarem a operar no sobrenatural. Porque a primeira coisa que o apóstolo Pedro fez quando recebeu o batismo do Espírito Santo foi pregar a palavra a mais de 5.000 pessoas. E todas elas se converteram para Jesus. Ninguém, sem o poder de Deus, consegue pregar a palavra para milhões de pessoas e ao mesmo tempo houver uma conversão em massa. Só tem que ser a intervenção divina, a palavra pregada debaixo do poder para convencer o coração do homem. Ninguém convence o coração do homem se não for Deus com esse homem. Ninguém move o mundo se não for Deus com ele. Ninguém movimenta as coisas que operam na natureza se Deus não for com ele. Eu conheci um homem chamado Jesus. Quando a tempestade se levantou, a Bíblia diz que ele levantou, parou a tempestade. E o Pedro disse: mas que homem é esse que até a tempestade consegue calar? Pedro não recebeu a resposta, mas eu vou te dar a resposta. O homem que Pedro admirou é o homem que andava debaixo do poder de Deus. Quando você anda debaixo do poder de Deus, a atmosfera obedece, a natureza obedece, animal também obedece, porque estás debaixo do poder de Deus. A igreja começou com o poder de Deus. E diz a Bíblia que a igreja vai terminar conforme ela começou. Apesar de existir invasores na
igreja, de existirem falsos profetas, falsos apóstolos, mas do jeito que a igreja começou, ela vai terminar assim. A igreja vai terminar com poder, ela vai terminar com unção, a igreja vai terminar conforme a igreja do apóstolo Pedro e apóstolo João chegaram na porta da igreja. O cego estava pedindo esmola. Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que te dou, que eu tenho te dou. Levanta e anda. A igreja vai chegar no nível do levanta e anda. A igreja vai voltar no nível do levanta e anda, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu levo um sal, também vou te dar um sal. Pedro não tinha ouro nem prata, ele tinha um sal. Olhou para o cego: o que eu não tenho ouro nem prata, o que tenho te dou. Levanta e anda. A igreja vai terminar assim. A igreja vai terminar nesses moldes. Aleluia! Se alguém não está preparado para receber a unção de Deus, vou te dar um conselho: sai do caminho, porque está se levantando uma geração que vai começar a cuspir fogo. Está se levantando uma geração do Lebo Shakarabadai. Está se levantando uma geração do levanta e anda. Está se levantando uma geração que anda debaixo da unção do Espírito Santo. Aleluia! O tema de hoje é o impacto do Espírito Santo na vida do crente. Meu Deus, me ajuda a ensinar. Primeira coisa, amados do Senhor, existe uma grande diferença entre o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. Grande diferença. Quando alguém que nunca teve Jesus como Senhor e Salvador recebe Jesus, o que Deus faz na vida dele é apenas uma coisa: ele não nasce ainda no Espírito Santo, por assim dizer, mas ele nasce em Jesus. Existem vários tipos de batismo, e os mais destacados são batismo em Jesus, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, os mais destacados. Como também tem o batismo pelo fogo. E quando o homem se converte, o primeiro batismo que ele recebe é o batismo em Jesus. Esse batismo em Jesus é que lhe dá acesso para entrar em Jesus. Por isso é que Jesus diz: aquele que está em mim, nova criatura é. Como é que eu vou estar em Cristo se ele é uma pessoa? Uma vez eu preguei e vou repetir: Jesus não é só uma pessoa, ele também é um lugar. Quer dizer que quando eu não tinha Jesus, eu estava no lugar da escuridão, lugar do pecado. Quando eu recebi Jesus, saí da escuridão, entrei em Jesus, recebi Jesus, estou dentro dele. E Paulo disse: nele nos movemos, nele nós somos. Em Jesus tudo posso. Em Jesus eu posso falar em língua. Em Jesus posso profetizar. Em Jesus posso curar. Porque eu estou em Jesus. É o primeiro batismo. Eu recebo batismo em Jesus. Aleluia. O segundo batismo que acontece pode ser o das águas ou do Espírito Santo. Porque muitos cristãos na igreja se converteram a Deus, mas ainda não foram batizados no Espírito. Ainda. O batismo no Espírito Santo pode acontecer logo no momento em que você recebe Jesus. Ele diz: antes de Jesus subir ao céu, o que foi que ele fez? Ele soprou aos discípulos, disse: recebam o Espírito Santo. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, eles começaram a operar? Não. Começaram a curar? Não. Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, até que dos santos vos seja revestidos de poder. Depois será minha testemunha em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. A pergunta que eu faço é: ele já não tem o Espírito Santo? Porque Jesus soprou. Mas Jesus soprou o Espírito, mas eles não puderam sair. Por quê? Porque o
Espírito estava neles, não estava sobre eles. Alguém diga Espírito em nós. Espírito sobre nós. Espírito em nós acontece no ato da conversão. Espírito sobre nós acontece quando somos revestidos de poder para anunciar Jesus. Ninguém pode anunciar Jesus se não for revestido de poder. Se não for revestido de poder, demônios podem te matar. Por isso que quando alguém aceita Jesus, tem que sentar primeiro, aprender o beabá do cristianismo. Depois ele pode sair para anunciar Jesus. Jesus disse: não saiam de Jerusalém, porque vocês não têm poder. E quanto tempo eles esperaram? Esperaram 50 dias. Quanto tempo? 50 ou 55 dias. Porque quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus fez 40 dias andar na terra. Depois dele subir no céu, ele disse: vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei um Consolador. E esse Consolador vem quantos dias? 10 dias. 40 mais 10, 50. Talvez no dia que Jesus anunciou, era antes dele morrer. Quer dizer que fez se calhar mais de 50 anos ou 50 dias. Mas quando o Espírito Santo desceu, eles não tinham só o Espírito neles, mas também tinham sobre eles. Não tinha só neles, mas também tinham sobre eles. Por meio do novo nascimento, o Espírito Santo faz 3 coisas. Quando alguém nasce de novo, o tema é impacto do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Quando alguém nasce de novo, o Espírito Santo faz 3 coisas principais. A primeira é, por causa do tempo, quem está apontando a ponto, não vou ler mais os textos. A primeira é, nos lava e nos regenera. É a primeira coisa. Isso encontramos no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5 a 7. Ele nos lava e nos regenera. Como assim nos lava, apóstolo Pedro? Porque sem Jesus nós éramos sujos. Estávamos desconectados dele. Quando recebemos Jesus, ele nos lava e nos regenera. E eu quero falar para alguém: os bruxos também se lavam, também vão para se lavar, para subir de vida. A nossa água não é semelhante à água dos bruxos. A nossa água é o Espírito Santo. Porque Jesus disse à mulher: dê-me de beber. A mulher disse: eu não posso dar-te de beber. Jesus disse: se tu soubesses com quem fala, terias água. A água que eu te dou nunca causará sede. Escuta, a água que os demônios bebem causa sede. A água que os bruxos usam para se lavar acaba. Mas a nossa água que Jesus usa para se lavar nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. Nasce geração, acaba a geração, a água mesma. Nasce geração, acaba a geração, a água é a mesma. O nome dele é Espírito Santo. Essa água nunca acaba. Por isso é que Deus nos lava e nos regenera por intermédio do Espírito Santo. O que é ser regenerado? É ser transformado, é ser novo de novo. Regenerado é ser novo de novo. Porque depois de uma vida inteira no pecado, quando eu recebo Jesus, ele tira a capa do pecado e me dá uma nova capa. Jesus nos despe, nos veste, nos reveste também. Primeiro ele nos despe, depois nos veste com seu Espírito e depois nos reveste com seu poder. Segundo ponto do Espírito Santo em nós, nos faz novas criaturas. Nos faz o quê? Novas criaturas. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Bom, o que a Bíblia diz nesse texto?
Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quero falar para alguém que aceitou Jesus e nunca está conseguindo se livrar dos pensamentos negativos. Escuta, quando você aceita Jesus, o pecado de 88 já acabou. Pecado de 2001 já acabou. Porque você não é mais o velho Pedro, você é o novo Pedro. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A minha forma de andar também pode mudar, a minha forma de falar também pode mudar, a minha forma de trabalhar também pode mudar, porque eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Abraço, Zaya. Preguei na atmosfera da glória e vou repetir. O que nos torna nova criatura é a marca da promessa. Quem é o sinal da marca da promessa? O Espírito Santo. Porque Deus, quando nos salvou, Ele pegou Pedro, vem aqui, tirou a capa velha, deu a capa nova. Mas a capa nova só tem validade quando Ele carimba com o selo da promessa. Porque no livro de Joel, capítulo 2, minuto diz: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele prometeu e cumpriu. Livro de Número, capítulo 23, versículo 18: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu e nos deu. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, a promessa de Joel 2:28 se cumpriu em Atos. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu carrego o Espírito Santo. Diga ao teu irmão: você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você carrega o Espírito Santo. O ponto 2 é: o Espírito Santo nos faz novas criaturas. Novas criaturas. Demônio pode se levantar e dizer: esse homem roubava, esse homem mentia, eu agora sou nova criatura. Agora carrego a marca da promessa. Ninguém mais pode me acusar. Porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Terceiro ponto: o que o Espírito Santo faz em nós, não é sobre nós, mas em nós, nos dá a certeza que somos filhos de Deus. Aleluia. Alguém abre Romanos 8,16. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito Santo nos dá a certeza que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Leitores da Bíblia, Romanos 8,16. Porque aquele que é guiado por Deus, o que diz aí? Romanos 8,16. Testifica. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Que você é filho de Deus. A outra coisa que não apontei aqui para acrescentar de bônus, que o Espírito Santo faz é: ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Isso ainda é o Espírito Santo em nós. Aleluia. Amados, quando já recebemos o Espírito Santo, vem o segundo passo, que pode ser o batismo no Espírito Santo. Aqui é onde muitos dos cristãos ou filhos de Deus ainda não experimentaram. Alguns não experimentaram por causa da incredulidade, outros por causa do falso ensinamento de que o batismo no Espírito Santo é tão logo você recebe Jesus, acabou.
acabou. É mentira. Porque o batismo no Espírito Santo tem várias evidências. E uma delas, e a mais notável, é o falar em língua estranha. Uma delas, e a mais notável, é o falar em língua estranha. Quando você entra em Jesus, o que se nota mais da tua entrada para Jesus é os frutos do Espírito. Aqui nós usamos duas coisas da mesma moeda: fruto do Espírito e a manifestação do Espírito. O fruto do Espírito representa o caráter de Cristo. A manifestação do Espírito representa o poder de Deus. Quem tem fruto do Espírito é porque tem caráter de Cristo. Irmão que tem fruto do Espírito não fica a conquistar irmã na igreja à toa. Tentou na A, tentou na B, tentou na C. A A lhe deu sim, a B lhe deu sim, fica com as duas. Não tem fruto do Espírito, não tem caráter. Não tem caráter. Por isso é que estamos a ver profeta violar filhas na fé, apóstolos a engravidar, pastores a engravidar na igreja, porque não tem caráter. Lhes falta caráter. E é o primeiro ponto. Quando você entra em Jesus, você é selado com o Espírito Santo. E você tem que andar segundo Jesus mandou. Jesus não roubou, eu não posso roubar. Jesus não mentiu, eu não posso mentir. Jesus não lutou, eu não posso lutar. Isso chama-se caráter. Estamos a ver a tempo a parar a um profeta. Profeta, nosso ministério é muito atacado. Posso ser profeta? Até às vezes me dá vergonha. Tento se esconder um pouco para falar que eu não sou apóstolo, mas é para, enfim. Para um profeta a fazer ritual com a mulher do outro, e a mulher do outro estava grávida. No quarto, com velas e tal, a fazer ritual. Aquela não é profeta, aquele nem é homem de Deus. Aquela é só homem, não é homem de Deus. Porque não tem caráter. Lhe falta o quê? Caráter. Não quero perder muito tempo aqui. O segundo ponto é o Espírito Santo sobre nós. Aleluia. Amém. Escuta, o Espírito Santo sobre nós é a porta da entrada para operar no sobrenatural. O Espírito Santo sobre nós é a porta da entrada para operar no sobrenatural. Escuta, operar no sobrenatural desde que tem um carimbo do Espírito superior sobre você. Para você se mover nas esferas espirituais, para você se mover na dimensão espiritual, desde que tem o Espírito Santo sobre você. Até você pode operar sem o Espírito Santo sobre você, mas a operação vai ser debaixo da unção de alguém, conforme aconteceu com Jesus. Os discípulos, antes de Jesus ser exaltado, operavam. Não é porque eles tinham o Espírito Santo sobre eles, mas era por causa da unção de Jesus. A unção de Jesus conseguia cobrir todos os discípulos e operavam através de Jesus. Porque com a unção você pode transferir outra pessoa. Se você é alguém muito usado na cura, na libertação, os teus filhos também podem operar. Não é porque os teus filhos são fortes, é por causa da unção do Pai. No dia que o filho se rebelar, sem nenhuma autorização, sair da igreja, a unção vai baixar. Porque a fonte é o Pai, a fonte é o apóstolo. Ah não, também curo, também profetizo, também liberto. Vou abrir a igreja, faz rochar. Porque a fonte é o Pai. Chega de profetia. Tem que ter uma fonte que te ativa. Ainda não, só no final da pregação. Tem que ter uma fonte que te ativa. E a fonte dos discípulos era Jesus. Se não fosse Jesus, antes de Jesus nascer, Pedro curou quantos coxos? Passava o tempo a pescar, a consertar rede, a pescar. Mas quando Jesus entrou na cena,
Pedro fazia coisas extraordinárias. Alguém diga coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Então, o Espírito Santo sobre nós é a porta da entrada para o sobrenatural. E isso acontece quando somos batizados pelo Espírito Santo. E um dos sinais do batismo no Espírito Santo é o falar em língua. Meu irmão, se você ainda não fala em língua, ora a Deus para te batizar. E quando fores batizado, a língua não é para você guardar como presente. Está guardado tipo é prêmio de Natal. Não, é para falar todos os dias. Cantar em língua. Lete grosso do labradias. Casune franaia sotelebrondo. Casta prática sobre meredinha sai. Secom de grosso do labradias. As tu franeguesar. Mas tu que franiga sotaia. Há dias que eu acordo a cantar em língua. Me soco do vlos de nevar. Chiparada sacaiabade. Quando eu estou furioso no espírito, rapa para soperequete, açúcar levanadia sou, rapa chataia. O nosso segredo está na oração em língua. Sufra tolerância, está frada azeite, nesta praticação. Queres ver o impacto do Espírito Santo na tua vida? Começa a falar em língua. Não é só você chegar, sentar, culto começou, acabou, está em casa, não está praticando. Escuta, o cristianismo é uma escola prática. Cristianismo é uma escola prática. Existem casos, e não é mais para o pastor, são casos para ti. Servo Paulo, uma vez uma filha estava para dar luz. O bebê fez o quê? Acho que ela caiu, o bebê ia. Eu não queria ir lá orar. Peguei azeite e coloquei na mão dele. Disse, filho, vai lá orar. Não é toda hora, pastor, foi lá. Orar, já aconteceu o quê? Nasceu, deu a luz normalmente. Deu a luz normalmente. Até pus uma mamã, a filha, esse bebê que nasceu mesmo, a mãe pegou o bebê, não sei o que aconteceu, caiu no chão, o bebê, segundo eles, morreu. A mamãe disse, o apóstolo anda a pregar e anda a ungir as nossas mãos. Minha mão está ungida. Colocou no bebê, o bebê levantou. O bebê levantou. Ela se lembrou do apóstolo. E o bebê levantou. Escuta! Ei! Escuta! Cristianismo é uma escola prática. Cristianismo não é só escrever no quadro o impacto do Espírito Santo. Não! É você mostrar na prática, é você mostrar que ele opera, é você mostrar que ele cura, é você mostrar que ele fala para o pecador aquilo que ele tem. Não é só dormir e acordar que guarda, dormir e acordar macaiabo, dormir e acordar hambúrguer, cachorro. Fazer, ai, abraço dele que tem. Espírito Santo tem que causar alguma coisa na nossa vida. Ainda não terminei. Meu Deus. Aleluia. Amém. Escuta, quem está escrevendo, escreve. O batismo no Espírito Santo é, primeiro, a introdução no mundo dos espíritos. Amém. Segundo, a entrada na operação divina. Jesus. Terceiro, o registro profético. Há quem pensa que quem só profetiza são os profetas. Te mentiram. Todo mundo pode profetizar. Porque o batismo no Espírito Santo, primeiro é a introdução no mundo dos espíritos. Aleluia. Eu me lembro a primeira vez que eu se encontrei com Jesus. Eu no quarto a orar estava a chorar, pai, quero te ver. Quero te ver. Dormi, ainda nem liderava a igreja, dormi. Ao longo da noite apareceu um ser que me disse, levanta, vem comigo. Me levou nos céus. Pegou uma vara, pegou uma vara e me disse, filho, pega essa vara. Apontou a vara no mar e disse, filho,
Daí a ver aquele espírito que está no mar. Eu falei, pai, tua vez. Disse, filho, vai na terra, mata aquele espírito. Ele disse, aniquila aquele espírito. É o espírito que tem matado, dizimado muitos ministérios. E mais tarde Jesus me revelou que esse espírito chama-se Jezabel. O espírito que tem matado muitos profetas, apóstolos e pastores no nível da prostituição. Deus me deu a vara para matar. Por isso é que dificilmente você vai me ouvir a se meter em casos de promiscuidade. No dia que você vê a apóstolo Pedro dormindo com uma mulher, duvida. Eu não tenho isso. Porque Deus me mostrou como é que é matar esse espírito. Deus me mostrou como é que é matar. Quando um dos meus filhos está para ser atacado na briga sentimental, Deus me revela porque Ele me deu esse espírito. Porque eu fui introduzido no mundo dos espíritos. O batismo do Espírito, primeiro, te introduz no mundo do Espírito. A segunda vez que Jesus me apareceu, pegou na minha mão, pai, começou a andar comigo em toda a luta. Não vou falar o nome dos pastores por ética. Me levou na igreja de mais de 5 pastores. Me disse, filho, está vendo aquele pastor? Ele prega a palavra, mas não é meu. Me levou na igreja de um profeta famoso em Angola. Me mostrou, aquele não é meu. Esse não é meu. Me levou na igreja de um profeta famoso em Angola. Me disse, ele é meu. Esse profeta, vou falar o nome, chama-se Tony Calado. Por isso eu respeito muito Tony Calado pela glória de Deus. Deus me disse, filho, ele é meu. Me levantei. Quando Jesus estava para ir embora, Jesus pegou na minha mão e disse, filho, vai, prega a palavra. Eu fui, comecei a pregar a palavra, me encostei num pilar. Não. Jesus se encostou num pilar e ele disse, filho, prega a palavra, mas a honra e a glória é para mim. Eu disse a primeira vez. Falou a segunda vez, filho, prega a palavra, a honra e a glória é para mim. Quando me falou a terceira vez, prega a palavra, a honra e a glória é para mim. Só sei que eu acordei a chorar e a cantar em língua. A música que Deus me deu naquele dia foi, oh meu Deus. Até gravei no meu telefone uma música que os anjos estavam a cantar. Qual foi? Essa semana vou fazer os possíveis de publicar no meu canal do WhatsApp. Quem ouvir aquela música vai ser levado na dimensão espiritual. Amém. 2 vezes que eu saí de uma visão com música angelical. Estou esquecido. Mas está no meu telefone. Ai. Gravei essa música e vou publicar essa semana. Pai, me faça levar para publicar. Gravei a música. E Jesus me disse, você a partir de hoje introduzir no mundo dos espíritos. Escuta, cristianismo não é conto de fada. Meu Deus. Cristianismo não é conto de carochinha, Cinderela, tanto conto. Não é. Cristianismo é prática. É prática. Prática. Hey! Saia da tua cama. Saia do teu aposento. Não é tempo de comer. De manhã funs. À tarde funs. À noite funs. Nunca está a jejuar. Cristianismo é prática. Meu Deus. Batismo no Espírito Santo é a introdução no mundo dos espíritos. Me lembro a vez que a minha mulher se encontrou com o profeta Elias na dimensão espiritual. Minha mulher está trabalhando nessa parte. Ela profetiza muito, mas ela tem medo de falar pelas pessoas. Estou trabalhando nessa parte. Ela profetiza muito mais do que eu. Quase toda coisa que está para acontecer na vida é quem recebe a revelação. Se encontrou com o profeta Elias no ramo do espírito. O profeta Elias atualmente é um espírito. Amém. Olha. O batismo no Espírito Santo que faz, o tema é impacto do Espírito Santo, amém? Amém. O batismo no Espírito Santo te faz se encontrar com Moisés cara a cara, te faz se encontrar com Elias cara a cara, porque quando você se encontra com um guardião de dimensão, ele te concede a dimensão que ele esperou. Em inglês chamamos de custodian of dimension. When you have an encounter with a custodian of a dimension, you start to operate under that dimension.
Quando você se encontra com um guardião de uma dimensão, você começa a operar debaixo daquela dimensão. Elias era um profeta que mandava o fogo cair dos céus, o fogo caía. Quando você se encontra com o Espírito, você se torna ungido para operar na mesma dimensão daquele profeta. E você começa a ter encontro com os Espíritos. Amém. Há muita coisa que eu não quero falar, vai parecer heresia. Mas vai chegar um tempo que eu vou tirar essa barreira, vou começar a falar mesmo assim, nitidamente. Porque há muitas coisas na Bíblia que estão ocultas. E Deus nos revela. Se eu falar vai parecer heresia, mas não é. Só vou dar um exemplo prático. Por que que muita gente, quando tem um dom espiritual, cai, para de adorar Jesus, mas o dom continua? Será que ele continua com o Espírito Santo? Não. Ele continua com o Espírito Santo? Não. Satanás caiu. Tem unção ou não tem unção? Ele tem Espírito Santo? Não. Mas ele continua a operar. Por quê? Por causa do Espírito que está nele. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Quer dizer que nós operamos pelos Espíritos. Quando Deus concede uma bênção, quem traz não é o Espírito Santo, são os anjos. E quem são os anjos? São os Espíritos. Há uma dimensão nos Espíritos chamada Elohim. Essa dimensão no Espírito, vou falar um segredo perigoso. Essa dimensão no Espírito, no dia que você tiver acesso com essa dimensão, grava. Vais começar a fazer coisas extraordinárias. Essa dimensão chamada Elohim pode entrar em ti, se mover em ti, operar contigo. Você pode ser dono de uma dimensão angelical que muitos não conseguiram comandar. Por isso é que nós chamamos de homens de Deus como generais de Deus. Por quê? Porque eles comandam exército de espíritos. Amém. Lembra quando o profeta Eliseu orou a Deus e disse: Pai, abra os olhos do meu filho Geazi, e ele verá que aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. Quando Deus abriu os olhos de Geazi, o que Geazi viu? Geazi viu carruagens de anjos em todo o mundo. Aqueles anjos, eram de quem? Eram de Eliseu. Amém. Que operavam com Eliseu. Operavam na dimensão de Eliseu. Quando você sobe de nível de espírito, Deus te concede operações, anjos e certa abertura no mundo do espírito. Você opera com anjos em certo número, favor em certo número. Quando você sobe na segunda dimensão, anjos aumentam. Na terceira dimensão, no terceiro nível, anjos aumentam. Quarto nível, quinto nível. Quando os níveis acabam, você começa a operar na dimensão. Quando você entra na dimensão, você se torna general de Deus. Tudo isso é por entrar na dimensão do Espírito através do batismo. Você se torna general de Deus. Quando você atinge a sétima dimensão, você começa a operar em glória. E operar em glória, escuta, operar em glória não tem limite. Operar em glória não é porque são um Deus dom. Todos os dons descritos na Bíblia vão te seguir. Todos vão te seguir. Porque você está na dimensão. Amados no Senhor, vamos buscar dimensão. Aleluia. Quando você opera na dimensão, você se comporta como Estevão. Estevão era pastor. Estevão era profeta. Era o quê? Diácono. Filipe era profeta. Era diácono. Mas quando foi em Samaria, bruxo se arrependeu e aceitou Jesus. Porque eles operavam onde? Debaixo da dimensão. Amém. Eu tenho um tema para escrever atualmente, meu Deus. Posso continuar? Já vou terminar. Amém. O segundo ponto é: o batismo no Espírito é a entrada na operação divina. Não vou espremer aqui por causa do tempo. E o terceiro ponto: o batismo no Espírito é o registro profético. Espreme. Registro profético. Existem batismos. Eu falei aqui 3 batismos
batismo na água, batismo no Espírito, batismo em Jesus. O quarto eu falei batismo no fogo. E o outro batismo que eu não queria falar, vou falar agora, é o batismo profético. Amém. É o batismo. O que é o batismo profético? O batismo profético é quando você recebe o espírito da profecia, mesmo sem você ser profeta. Te registram no ramo do Espírito. Por isso que você vê muitos pastores, muitos apóstolos profetizam na dimensão de profeta, porque receberam um batismo profético. São introduzidos na dimensão dos profetas. Escuta, o Espírito Santo tem que ter impacto na tua vida. Não é só falar Espírito Santo me faz falar em língua, me faz andar na prosperidade, nos cura, nos liberta. Quantas pessoas você curou desde que você se converteu? Quantas? Espírito Santo tem que ter impacto na tua vida. Aleluia. Amém. Vou terminar já. O outro subponto que eu quero cascar aqui é como andar no Espírito. Alguém fala como andar no Espírito? Como andar no Espírito? Posso voltar um pouco para explicar que é algo que vai parecer heresia? Podem me criticar na internet, mas vou falar. Escuta, todo dom que nós recebemos é um Espírito que nós recebemos. Dom é um Espírito. Dom é um Espírito. E esses Espíritos são comandados pelo Espírito Santo. Por isso é que quando nós somos introduzidos na dimensão espiritual, Deus nos dá Espíritos para operar. Um dia, ora a Deus, lhe pede para abrir a tua visão e para mostrar o Espírito que está nessa igreja. Pai, nessa igreja existem 7 anjos. 7 anjos, mas escuta, no dia que um bruxo tentar lançar combate nessa igreja, vai conhecer o anjo que opera na dimensão espiritual nessa igreja. Principalmente o anjo de guerra. Vai conhecer. O anjo dessa igreja usa um cinturão azul. Nessa igreja existem anjos perigosos. Anjos perigosos. 7 anjos principais que operam nessa igreja. Por isso é que de todos os combates que você enfrentaram, nunca me deixaram comigo. Aleluia. For revelar um segredo, vai parecer exemplo. Escuta, na dimensão espiritual, Deus até pode revelar o nome do teu anjo. O nome do meu anjo chama-se Manael. Deus me falou. Deus pode revelar o teu nome. Nem todo mundo tem o seu próprio nome divino. Há quem dá o nome de mãezinha, mas teu nome vem como mãezinha. Deus não vê como Sara. Tudo isso você vê na dimensão espiritual. Por isso é que Jesus, quando chamou o discípulo, começou a mudar nome. O nome de Pedro era Simão. Disse: você não é mais Simão, agora você é Pedro. Você não é mais Saulo, agora você é Paulo. Porque quando Deus revela o teu nome, Deus revelou o teu destino. O nosso destino está no nome. Por isso é que é perigoso dar nomes de maldição nos filhos. Como de Joaquinito, Azarado, não sei se é mais quatro, Auê. Tenha nome profético. Entra na oração. Estás grávida? Entra na oração para Deus revelar o nome do teu filho. Tudo isso você começa a receber quando você entra na dimensão profética. Esse profeta que eu disse que Deus me revelou que é verdadeiro, profeta Tony Calado. Muitos estavam a me criticar quando ele disse que o nome do meu anjo é Rafael. São pessoas que não conhecem dimensões. São pessoas que nunca operaram na dimensão. Quem critica alguém que opera e essa pessoa é genuína, não conhece dimensão. Eu nunca vou criticar profeta Adão. Nunca vou criticar apóstolo Simão, porque eu sei que eles operam. Nunca na vida, nunca. Nunca vou criticar meu pai. Mesmo se ele errar, não vou lhe criticar. Não vou. Nunca na vida. Quando o Tony Calado veio e disse: o anjo que opera no nome do Senhor chama-se anjo Rafael. Como
irmão já sabia isso, não me escandalizou. Eu disse, na internet diz agora não é heresia, falso profeta. Todo mundo que combate o sobrenatural vai morrer, nunca vai levantar nenhuma mosca. Fala, meu pai, fala tudo. Meu Deus. Aleluia. Amém. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Eu quero sair daqui e falar para ti. A vida cristã é prática. É prática. O impacto do Espírito Santo na nossa vida tem que ser visível. Não é só você. Na igreja profetizaste bem. Na igreja você está a orar, a xingar, a pular, a profetizar. Mas na rua, em casa, não consegue resolver problema espiritual. Pergunta dos meus colegas no serviço. Eu e o pastor Casesa somos os profetas dos meus colegas. Quando alguma coisa está para acontecer no serviço, dois revelam, ou a mim ou ao pastor Casesa. O meu colega, o professor de educação física, ele também é corredor, corre nessas maratonas. E eu vi na visão ele a correr. Foi no mês passado. Ele a correr e depois eu vi ele começou a cair, a puxar. A cair, a puxar. Só sei que ele caiu e morreu. E eu lhe anunciei. Na semana seguinte, ele começou a correr. De repente, ele não acreditou. De repente começou a cair, a puxar. Poderiam me pisar num caminhão. E Deus já me revelou. Você, quando entra no sobrenatural, não é só para ser usado na igreja, é em qualquer local. Amém. Porque o Espírito Santo não tem limite. Não tem limite. Na tua casa você é profeta. Yes. E eu quero anunciar para as mulheres dos profetas apóstolos. Desculpa, comadre. O profeta é profeta em casa. É profeta na rua. Há momento que você vai lhe olhar como marido, mas há momento que vai lhe olhar como profeta. Mesmo em casa, a de abraçar a minha mulher, ele é profeta. Em todo lugar, ele é profeta. Mesmo se ele comer funs com mal, está errado, mas ele é profeta. Ele é profeta. Aleluia. Não briga com os profetas e os apóstolos. Profetas são homens que movem a atmosfera. Tudo aquilo que o profeta declarou na tua vida, não duvida só. Você crê só. Mesmo se ele te falar, vai viajar para o Brasil, sem você ter passaporte, crê só. Porque opera no sobrenatural. Como ser guiado pelo Espírito Santo? A primeira coisa, para ser guiado pelo Espírito Santo, nós podemos ser guiados pela sua palavra. Vou falar rápido para terminar.